Paz do Senhor para todos. Quem está falando é o pastor Rogério Zaite. Nós vamos iniciar o curso Sexualidade para Casais, debaixo de uma presença do Senhor, debaixo de uma unção, debaixo de princípios bíblicos, debaixo de aconselhamento. Nós queremos ser um canal de bênção para a sua vida. Então, esse curso ele tende a te ajudar, a te dar discernimento de como operar na sexualidade no casamento. Hoje, infelizmente, muitos casamentos estão sendo destruídos por causa dessa questão sexual. Então, eu, como pastor, eu quero poder te ajudar, eu quero poder te instruir pela palavra de Deus, por princípios espirituais que nós fomos aprendendo com o tempo, com o Senhor Espírito Santo, de modo que você venha ser edificado em nome do Senhor Jesus. Hoje, a aula, eu quero falar sobre o poder do sexo. Isso mesmo, o poder do sexo é um assunto aí de extrema importância e eu quero junto com você, que você esteja aí nos assistindo, nos ouvindo, de modo que você venha compreender essa questão da sexualidade no casamento, que é uma área muito íntima, privada dos seres humanos, porém, dentro de quatro paredes as pessoas fazem coisas muitas vezes bizarras, coisas muitas vezes grotescas. Então eu quero, dentro de um prisma coerente, dentro de um prisma aí bíblico também, eu quero te ajudar a você entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero que você leia o que está escrito aqui comigo. Eu coloquei essa parte do lado esquerdo para você entender, para facilitar para você também que está nos assistindo. Tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz, igualmente, vós, maridos, coabitai, ou seja, tenhais relações sexuais com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Então o sexo é espiritual, tá? Existe um livro que eu ainda vou lançar, que eu falo sobre a tricotomia do sexo, e que nós vamos tratar sobre isso. Mas antes, deixa eu orar, deixa eu invocar a presença do Senhor Espírito Santo sobre essa aula, sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha se manifestar, para que o Senhor venha curar feridas, para que o Espírito Santo venha tocar na tua vida de uma maneira extraordinária. Senhor Espírito Santo, nessa data, meu Deus, em que essa aula está sendo ministrada, está sendo, Senhor, ensinado para o teu povo, eu quero te pedir a tua presença. Libera os anjos do meu ministério, enquanto eu estiver ministrando, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa purificar, que o Senhor possa transformar a vida desse casal. Que grilhões sejam soltos, que cadeias sejam libertas, que sentenças sejam quebradas nesse casamento, que essa área tão privada do ser humano seja curada, seja transformada pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Lauriochu alawasai. Vem, Senhor Espírito Santo. Peça para o Senhor Espírito Santo. Vem, Senhor Espírito Santo. Eu te convido, meu Senhor Espírito Santo, a participar conosco dessa aula. Me inspira. Abre os olhos do meu espírito, do meu entendimento. Dá-me uma mente sadia, uma mente sã, para que eu possa ensinar o teu povo. Visita, Senhor, esse espectador, visita esse ouvinte, meu Deus, que no momento em que eu começar a ministrar a tua palavra, que é martelo, comece a esmiuçar a penha, que muitas vezes é o coração do ser humano, comece a quebrantar, comece a quebrar as fortalezas, araia sorgiandarabacalabadarabacatarabadarabadai, shabandurikichorebeketorimanaya, liria sorgi arabia terevassai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz. Igualmente vós, maridos, coabitai e tenhais relações sexuais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejais impedidas as vossas orações. Interessante porque o texto diz aqui, dando honra à mulher. A mulher tem que ser honrada sexualmente. Isso aqui eu não coloquei essa aula, mas é um princípio. Há uma diferença entre
a vida sexual no cristianismo e a vida sexual no judaísmo. Porque no cristianismo todos nós aprendemos o quê? O que que os pastores, eu sou um pastor, mas hoje eu tenho uma visão, uma concepção diferente do que eu aprendi ao longo dos anos na teologia cristã. Mas o que é ensinado? É ensinado o seguinte, que o homem, na realidade, ele que tem que se satisfazer, o homem é o predador, o homem é o caçador, isso é fato, porém é ele que tem que se satisfazer. Então é ele quem comanda, é ele quem governa, é ele quem rege. Porém, é interessante isso. Na cultura judaica, a cultura judaica, quem deve ser satisfeita é a mulher. Então, por exemplo, se a mulher quiser ter ato sexual com um homem 10, um exemplo, tá? Não que isso aconteça, mas um exemplo para você entender. Se ela quiser ter ato sexual com um homem 10 vezes ao dia, o homem tem que satisfazê-la sexualmente. Na tradição, na verdade, na cultura cristã é diferente. É a mulher que tem que satisfazer o homem, mas na cultura judaica é a mulher. E o texto, ele vai cooperar com o que o princípio que existe na cultura judaica, porque a Bíblia diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Então por que que eles fazem isso? Porque eles sabem que a mulher é um vaso mais fraco, em tese, né? Então eles dão honra. Honra em que sentido? Sexual. É a mulher que na realidade decide. Hoje eu quero ter ato sexual dessa forma. Hoje eu quero fazer assim. Quantas vezes nós pudemos fazer. E a Bíblia diz, tenhais relações com ela com entendimento. Ou seja, com inteligência. Nós chamamos isso de inteligência sexual. Inteligência sexual. Pastor, o que é inteligência? Existem 4 níveis de intelecto, 4 níveis. Na verdade, o ser humano tem 4 níveis de vida. Nível intelectual, emocional, físico e espiritual. Intelectual, emocional, físico e espiritual. Veja, o nível, em todos eles tem 4 níveis. Os 4 níveis possuem outros 4 níveis. Então, o nível intelectual, ele tem 2 níveis de baixo e 2 níveis de cima. São 2 níveis no campo dessa terra e 2 níveis no campo das coisas espirituais. Veja, os 2 de cima nós chamamos de consciência e sabedoria. Consciência é o maior patrimônio que o mortal pode ter. Consciência é tudo aquilo que aprova ou desaprova a nossa conduta. Isso é consciência. Mas, por exemplo, alguém te pergunta qual é o seu maior patrimônio. Talvez você responda, é meu filho, é meu marido, meu casamento, a minha família, é Deus, é o Senhor Jesus, é a salvação, é os céus. As pessoas respondem diversas respostas. Porém, escute isso, o maior patrimônio que alguém pode ter na vida se chama consciência. Porque do que adianta a pessoa dizer que tem Deus como seu maior patrimônio se ela não conhece Deus, se ela não sabe quem é Deus, se ela não tem consciência do que é Deus? Do que adianta uma pessoa falar assim que o maior patrimônio da vida dela é os seus filhos, se ela não sabe o que é educar um filho, se ela não sabe o que é cuidar de um filho? Então o maior patrimônio que alguém pode ter na vida se chama consciência, porque é a consciência que vai te dar um parâmetro, uma diretriz, um ajuste para você ser o que você é. Agora, consciência é do nível de cima, do intelecto. E o outro é a sabedoria. Tiago 1,5 diz, peça a Deus sabedoria que Ele vos dará liberalmente. Sabedoria é algo do mundo de cima. Consciência é algo do mundo de cima. E do mundo de baixo, nós temos a esperteza. O que é esperteza? Esperteza a vida te dá, sabe? Você aprende a ser esperto na vida, a não cair em enganos, a não cair em situações, a ter a esperteza, né? Que a vida, as coisas te dão. Existem 2 tipos de esperteza. Existe esperteza no sentido negativo, existe que é a malandragem, né? As malandragens da vida, mas existe a esperteza no sentido positivo. Estou falando de esperteza do lado bom. Agora, existe a inteligência.
E a inteligência, todos nós somos inteligentes. Se você sempre ouviu na tua vida, você é burro, você é um jumento, como muitas pessoas falam, né? A pessoa lança palavras depreciativas, isso é uma mentira. Você é inteligente. A questão é que a inteligência do ser humano, ela precisa ser desenvolvida. Então, o que Deus está falando aqui através do apóstolo Pedro? Ele está dizendo o seguinte, olha, tenha as relações com elas com entendimento. Tem entendimento, quando você for ter relação sexual, tenha consciência, tenha sabedoria, tenha esperteza, tenha inteligência, porque você precisa dar honra à sua mulher, ela precisa ser honrada, você tem que suprir a necessidade dela, de modo que ela seja honrada, para que isso não venha lá na frente impedir as vossas orações. Ou seja, o sexo é espiritual. Eu disse para você que eu vou escrever um livro sobre a tricotomia do ser, mas o sexo ele é corporal, ele é o que nós chamamos de almático e ele é espiritual. Ele atinge a tricotomia, espírito, alma e corpo. Corpo atinge totalmente porque há um contato que nós chamamos de penetração, vai atingir almático, por quê? Porque na realidade ele também vai trabalhar na esfera da alma, que é na vontade, nas emoções, na hora do sexo, as emoções muitas vezes se afloram, e também espiritual, porque um casal que tem uma vida sexual desajustada, isso reflete no seu relacionamento com Deus. Então, você quer saber se uma pessoa está bem? Pergunta para ela como que está a vida sexual dela no seu casamento, porque se a vida sexual no casamento muitas vezes não estiver bem, você pode ter certeza que ela vai ter muitos problemas, tá? O sexo saudável é de suma importância para a vida de um casal e a prática do mesmo vai elevar a vida dos dois, ou seja, sexo saudável traz elevação. Um casal que tem uma vida sexual ativa, uma vida sexual saudável, isso vai trazer elevação. Eles vão crescer juntos, eles vão se desenvolver juntos, eles vão se aflorar juntos na presença de Deus. Casais que têm uma vida sexual saudável, eles recebem elevação. Agora vamos lá, que é muito importante isso que eu vou falar. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, Bereshit capítulo 2, versículo 24, diz, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja, deixa eu te explicar. Unir o homem e a mulher num só ser. Isso é fato, você precisa entender isso. Deixa eu colocar um ponto aqui, deixa eu salvar. Isso é muito importante. Por quê? Porque o homem e a mulher, quando eles têm uma vida sexual ativa, preste muita atenção nisso, ele na realidade, ele não o casamento ele não é unidade, como a maioria prega. Ele é algo muito mais profundo. Pastor, qual é o termo usado para algo mais profundo que a unidade? Se chama unicidade. Unidade é isso aqui, ó. Não sei se você vai estar conseguindo ver. Isso aqui, ó. Isso é unidade, está unido, ó. Tocou, uniu. Agora, unidade é algo mais profundo. São corpos que se entrelaçam, eles estão enraizados um ao outro. Então, unidade, na realidade, no seu contexto original, é a unicidade. São corpos que se entrelaçam. Veja, essa união vai acontecer através do ato sexual, e este é um mistério profundo. Você tem que entender que ato sexual produz unidade. Unidade muitas vezes no espírito, na alma e no corpo. E deixa eu falar, isso no contexto positivo e no contexto positivo. Porque uma pessoa que, por exemplo, tem uma vida de fornicação, uma vida de adultério, uma vida de promiscuidade, ela se une com esses corpos. E na realidade, ela vai estar se tornando uma só carne com aquela pessoa. Pastor, e quando uma pessoa é casada e ela adultera, ela na realidade vai se unir com aquela pessoa, ela já é unida com a esposa, mas ela vai se unir com a outra pessoa, com o marido no caso, ela vai se unir com aquela outra pessoa e aquilo vai gerar uma confusão. Por quê? Porque está entrando algo no meio. É o que eu chamo de união interferenciadora. Vai algo interferir aquela união, vai gerar o que eu chamo de confusão. É por isso que muitos casamentos hoje em dia estão com problemas, e a saber, problemas de confusão, muita confusão, porque o marido adulterou, a esposa adulterou, e isso está trazendo problemas. Há uma só carne. Veja,
Deixa eu até ver isso aqui, para mim não falar. Deixa eu ver. Isso, deixa eu ver se as outras copos compartilhados. Deixa eu ver, porque depois eu falo alguma coisa que não está no contexto. Não, vamos lá então. Deixa eu continuar falando aqui. Vamos lá. Existem 3 tipos de casamento. 3 tipos. Vamos lá. Casamento civil, casamento eclesiástico e casamento sexual. Antigamente, os casamentos não eram no civil, como é nos dias de hoje. Muito menos a nível eclesiástico, que era a igreja, para o judeu, chamado de kahal, que é, na realidade, o que eles chamam de rupá. Nos dias antigos, o casamento ele era sexual, ou seja, o que comprovava que uma pessoa era casada era o lençol manchado de sangue. Então, quando o casal casava, né, ele tinha um ato sexual, o homem mantinha o ato sexual com a sua mulher agora, com a sua esposa, com o seu cônjuge, e ali, ela sendo virgem, tá, ele pegava aquele lençol e mostrava para os pais. Olha aqui, ela é pura, ela é imaculada, ela é purificada, ela era virgem, ela se guardou para mim. Então aquilo era a prova de que verdadeiramente ela era uma mulher pura e imaculada. E isso, na realidade, antigamente era assim, o casamento, ele era efetivado, por quê? Porque se de repente ele tivesse o ato sexual e aquela mulher não sangrasse, o ímen dela não rompesse e não houvesse o sangramento, o que acontecia? Na realidade, ele podia revogar, ele podia cancelar aquele casamento. Então, o casamento ele era efetivado através do ato sexual. Hoje, o casamento ele é efetivado por um conjunto de coisas. Casamento civil, depois futuramente também os próprios judeus começaram a efetivar o casamento através do que nós chamamos de casamento civil, através de um documento, na verdade, que nós chamamos de registro de cartório, mas que é a certidão de casamento, eles chamam de ketubá. Tá? Na ketubá vem escrito as prescrições, a responsabilidade do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Na ketubá também vem ali o valor do dote, o valor da multa no caso de divórcio, também eles têm isso nessa ketubá, que não é o caso da nossa certidão de casamento, vendo o nome dos nossos pais, e não passa disso, né? O dia que casou, tal, não é muita coisa. Mas isso, diante da lei do país, mostra que você é uma pessoa casada civilmente. Então hoje também nós temos o casamento ele é efetivado a nível civil. Mas, por exemplo, pode acontecer da pessoa casar, como já aconteceu várias vezes, e hoje está proliferando isso, a pessoa casa, um homem casa com uma mulher, e aí, na hora do ato sexual, ele descobre que ela é lésbica, porque ela diz, eu não tenho prazer por homem, eu estou com você para mim fingir que, na realidade, para mim poder esconder que eu tenho um caráter lésbico. Olha só, o casamento foi efetivado? Não. Já aconteceu também de uma mulher casar com um homem e no namoro ele conseguir relevar, ele conseguir, principalmente na igreja, porque é um casamento mais puro, tem que ser um casamento santo, e aí ele conseguir levar isso para o casamento, mas no casamento, na lua de mel, aquilo não ser efetivado através do ato sexual, e ele declarar, eu sou gay, eu faço isso para esconder a homossexualidade. Então, existem hoje esses 3 conjuntos que efetivam o casamento. Casamento civil, na realidade, que é a certidão de casamento, que é Tubal, certidão de casamento brasileira, no nosso caso, e também existe o casamento eclesiástico, geralmente é um juiz de paz, o pastor que faz, libera uma brahot, libera uma bênção. No judaísmo é o rabino que libera a bênção, 7 bênçãos ele libera, e aí o que acontece? Aquele casamento ele está recebendo também uma bênção eclesiástica da igreja, do rabino, do pastor, tá? Também, mas o que efetiva de fato o casamento é o ato sexual. Aí a gente entra para uma outra questão. Pastor, eu sou casado, mas eu já tive relação sexual com várias outras mulheres antes do casamento. Olha, eu não era casado, mas eu mantive relação sexual com 30, com 40, com 50, com 100 mulheres. Na realidade,
Você casou com 30, com 40, com 50, com 100 mulheres. Isso é fato. Você se tornou uma só carne com elas. Então, existe um princípio que eu chamo princípio da permutação. O que é o princípio da permutação? O casamento, ele traz o que nós chamamos de ligadura. Ele une dois corpos, no espírito, na alma e no corpo. Há uma unidade. E quando a pessoa ela tem ato sexual com várias pessoas, há uma permutação, uma troca de identidade. O que está nela vai para a pessoa e o que está na pessoa vai para ela. Então, uma pessoa que teve ato sexual com várias pessoas, na realidade, ela se casou com todas essas pessoas sexualmente. Ela foi casada com... Ah, pastor, mas foi uma só vez. Mas foi uma só vez que você se ligou a essa pessoa. Porque é algo muito profundo. Sexo é algo muito profundo. O problema é que hoje o adversário, o Satã e os Shedins, os demônios, eles na realidade perverteram o sexo. Então hoje, muitas vezes, muitas pessoas têm o sexo como parafilias, fetiches, pervertimentos sexuais, e na realidade o sexo é algo muito agradável, o sexo é algo muito sagrado, é algo muito santo, puro. O problema é que foi contaminado por muitas questões. Então nós precisamos entender isso. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então nessa questão, hoje as pessoas elas se casaram com múltiplos parceiros. Então a pessoa casou, e aí é o que eu falo também, entra o legalismo. Por quê? Porque tem pastor que fala assim, ai, fulano de tal, não pode se separar, o marido foi embora. Olha só, o marido foi embora, deixou a mulher, e aí o pastor fala que ela não pode se casar de novo, porque na realidade ela não pode se casar. Só que detalhe, aquele homem, esse mesmo pastor, quando ele era solteiro, ele transou com 50. Ah, mas agora eu sou crente. É crente, mas se casou com 50 mulheres no seu passado. Porque casamento é efetivado pelo sexo. E o problema também é que hoje em dia as pessoas não tratam... Olha só, o que eu vou falar é muito grave aqui. O problema é que as pessoas não tratam os relacionamentos sexuais do passado. E isso vai interferir lá na frente na sua vida sexual com o seu cônjuge. Inclusive na sua descendência. Por quê, pastor? Porque uma vida sexual, um passado sexual não resolvido, vai impedir a felicidade sexual no seu futuro. Guarde essa frase. Uma vida sexual, um passado sexual não resolvido, vai impedir a sua felicidade sexual no futuro. Por quê? Porque você abriu muitas portas nessa área, entrou muita coisa na sua vida através disso. Sexo, guarde o que eu vou falar, sexo é portal. Sexo abre portais. No entanto que no ocultismo, eles usam geralmente sangue, e sexo tem sangue. Há pactos de sangue no sexo, ele é muito forte por causa disso, porque no sexo há ligadura, a pessoa se une a outra, o sexo ele tem poder de trazer essa unicidade, de se entrelaçar com a pessoa, mas também ele tem o poder de fazer uma aliança, e não é uma aliança qualquer, é uma aliança de sangue. Microscopicamente falando, no ato sexual é liberado gotículas de sangue. Esse sangue, quando é derramado dentro da aliança, é um pacto que o casal faz com Deus. Escute isso. Porque eles estão debaixo de uma aliança, de uma obediência. Então, eles vão receber bênçãos, proteção. Agora, quando a pessoa se casa, muitas vezes fora de uma aliança, ela se amiga ou ela se entra em fornicação, aquele ato sexual se torna um pacto de sangue com o adversário, porque se não é Deus, é o adversário. Quem vai utilizar aquilo? É o maligno. E no ocultismo, o que eles mais utilizam para abrir portais? Sangue, sangue derramado, assassinatos e também sexo. Então é isso que você tem que entender. Então o sexo ele une o homem e a mulher num só ser. Olha que poder que o sexo tem. O sexo tem o poder de unir duas pessoas em uma só. Agora você pensa, quando entra um relacionamento interferenciador, que eu chamo, que é o adultério, isso vai trazer confusão, isso vai trazer problemas. Olha o que diz Gênesis 2, 24, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixa eu perguntar para você, você foi uma só carne com quantas pessoas? Você sabe que Deus fez o ser humano para ter uma só mulher, um só homem. No entanto que o Kohanim,
o Gadol Cohen, o sumo sacerdote e os Kohanim, os sacerdotes, eles tinham que se casar, e eles tinham que se casar com virgens. Não podia se casar com uma mulher que não era virgem. Aí você fala assim, pastor, mas por que isso? Porque na realidade, primeiro, muitas vezes uma mulher que não é virgem, ela já foi contaminada por um homem. Ela foi contaminada, porque existe uma contaminação, ela precisaria passar por uma purificação. E segundo, por causa do problema da comparação. Isso é fato. Por exemplo, um homem que já se deitou com várias mulheres, no dia que a mulher dele não estiver bem, ele vai comparar a Chiquinha, a Alguinha, nossa, ela me dava mais prazer. Ela fazia coisas que a minha esposa não faz. Aí o que acontece? O inimigo já vai querer entrar ali, e existe uma entidade que faz isso, que nós chamamos de Shed, um demônio, que vai entrar, ele é interferenciador também no meio do casal, e ele vai começar a trazer problemas na área sexual do casal, inclusive muitas vezes o adultério. Por quê? Porque entra a comparação. O padrão de Deus é a pessoa ter ato sexual com uma só pessoa na vida. Eu digo assim, ela só ter aquela pessoa para ter ato sexual, e não várias pessoas, como é nos dias de hoje. Hoje em dia, irmãos, os nossos jovens, eles já estão indo para um casamento, mas com uma vida, já não é mais nem de um relacionamento sexual heterossexual, além de serem fornicários, promíscuos. Hoje existem as ninfetas, moças promíscuas, os sátiros, homens promíscuos, compulsivos sexuais. Então, hoje os jovens, eles são totalmente promíscuos, eles já vão para um casamento, mas eles já tiveram experiência heterossexual, experiência homossexual, experiência bissexual, orgias. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade. Esses tempos atrás, eu estava, irmãos, eu fiquei pasmado com o que eu vi. Eu vi uma cena numa escola de as meninas irem se beijar, ó, beijo lésbico, escute isso que eu vou dizer para você. E aí vinha mais os rapazes e beijavam junto com aquelas meninas, uma orgia de beijos. Me mandaram um vídeo que eu fiquei novamente pasmado, e eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, uma menina de 10 para 12 anos estava num lugar, parecia também uma escola, um lugar isolado, e aí ela estava fazendo sexo oral no menino, e recebendo sexo anal de outro menino, e um gravando. E ela dava risada como se fosse algo totalmente normal. Então nós temos que entender o que está acontecendo. Então, se você também já teve ato sexual com várias pessoas, isso precisa ser quebrado na tua vida. Você precisa quebrar isso. Pastor, como que eu quebro isso? Você precisa pedir perdão para Deus, você precisa lembrar os nomes. Pastor, não lembro todos os nomes, mas pelo menos você lembra às vezes as pessoas, cancelar todo o sangue que foi derramado através desses atos sexuais, porque tem muita gente que é, mesmo casado, eu conheço várias pessoas casadas que são perseguidas na área sexual o tempo todo, porque eles abriram muitas portas nessa área. E aí, no teu casamento, você não consegue aflorar, não flui o teu casamento a nível sexual, porque na realidade você já tem várias questões lá atrás nessa área. Você é preso sexualmente na sua vida sexual por outras pessoas que você já teve. Porque o sexo, ele tem esse poder, ele une pessoas, olha, ele une pessoas em uma só carne. Se a pessoa está unida com você, ela está em você. Se ela une, a pessoa se torna um com você, ela faz parte da sua vida. Você pode ter terminado aquele relacionamento, mas ela está unida a você. Por isso que tem que ser feito o que nós chamamos de uma quebra de vínculo sexual, uma quebra de vínculo almática. Tem que ser feito. No corpo, a quebra de vínculo aí nesse caso, no sexo, tem que ser tricotômica. Quebra de vínculo corporal, quebra de vínculo almática e quebra de vínculo espiritual. Tá? Mas vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 33 diz: Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. As diferenças são agentes de enriquecimento e complementação do casal, tornando a relação mais completa. Isso é fato, não é verdade? O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem. São personalidades distintas de dois indivíduos com diferenças físicas e psicológicas, mas ao mesmo tempo um só ser.
Então o homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, porém são seres que se completam, há uma complementação. No plano de Deus, quando as pessoas se casam, passam a compartilhar tudo. Vamos lá, compartilham bens. A pessoa casou, o que ela faz? Ela vai compartilhar bens. Agora, deixa eu falar, se você casou em parcialidade de bens, você já, na realidade, decretou o fracasso do teu casamento. Lamento você dizer isso. Porque você já casou e, na realidade, quem está dirigindo o teu casamento é Mamon. Porque você já casou pensando assim, bom, se eu me separar amanhã, essa mulher pode me roubar tudo que eu tenho. Então, na realidade, eu vou casar em parcialidade de bem, porque o que é meu, o que é dela é dela, a gente não vai ter comunhão nisso, se amanhã eu precisar me separar, eu me separo. Ou seja, é Mamon que está dirigindo o teu casamento. E aí você vai ter que pedir perdão para Deus, você vai ter que mudar esse sistema para que Mamon não dirija o teu casamento, porque ele vai te cobrar caro. Ele vai te cobrar caro. Então, o casamento compartilhado à luz da palavra de Deus, ele é o quê? Compartilhamento de bens. Então, o que é da tua esposa é teu, o que é teu é da sua esposa. Isso é princípio de casamento saudável. O que é dela é teu, o que é teu é dela. Isso faz parte da nossa vida. Outra coisa. Vamos lá, suas ideias, você compartilha ideias, você conversa, é o que eu faço com a minha esposa, a gente compartilha ideias, nós compartilhamos aptidões, sonhos, nós compartilhamos problemas, alegrias, tristezas. Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, ora por mim, intercede pela minha vida. Você compartilha muitas vezes situações, hoje eu não estou bem de saúde, eu não estou legal, ora por mim, me unge. A gente compartilha alegria, eu estou alegre, aconteceu isso, compartilha a fé. Quantas vezes eu não estou aqui e eu estou compartilhando com a minha esposa a minha fé, aquilo que eu creio, estou ensinando para ela, muitas vezes ela me ensina, muitas vezes ela me fala algo que o Senhor me desperta em algo, então a gente compartilha tudo isso, principalmente nós compartilhamos os nossos corpos. O corpo dela não é dela, o meu corpo não é meu, o meu corpo é dela e o corpo dela é meu, e eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Mas você tem que entender que casamento, existe um princípio chamado de compartilhamento. É os casamentos compartilhados. Todo casamento, ele tende a ter uma vida de compartilhamento. Ou é bens, ideias. Por exemplo, muitas vezes bens, você tem um carro, mas a tua esposa usufrui daquele carro. Eu não consigo entender um marido que não deixa a esposa usufruir do seu carro. Eu não consigo entender um marido, escute isso que eu vou falar, que a esposa não conhece a sua conta bancária, o número da sua conta, a senha. Eu não consigo entender um marido que na realidade esconde senha de Facebook e do WhatsApp. Você tem problemas. Ah, pastor, mas minha esposa, ela é na realidade ela é compulsiva por compra. Aí eu entendo você, eu entendo. Mas existe esse princípio de compartilhamento. A gente sabe que tem cônjuge, e eu estou falando de marido, mas pode ser esposa, pode ser ao contrário também, tá? Mas que tem que haver um compartilhamento, tem que haver isso, porque se não houver isso, para que você se casou? Para quê? Você se casa para você se unir com uma pessoa, para você compartilhar a sua vida com aquela pessoa, para você conviver junto com aquela pessoa. Então você compartilha sonhos, você tem sonhos, você expõe os seus sonhos para aquela pessoa. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é poderoso, isso é tremendo. Então nós precisamos entender que o poder que o casamento possui nesse sentido, e o sexo é a mesma coisa, porque nós compartilhamos os nossos corpos. A esposa, ela tem um acesso ao seu corpo e você, marido, tem acesso ao corpo dela. E no próximo episódio, na próxima aula, nós estaremos falando mais sobre isso, amém? Nós vamos encerrar essa aula, mas eu quero falar para você, se você quiser falar conosco, aqui embaixo no link vai estar o nosso WhatsApp, vai estar também um link de inscrição para outros cursos, se você quiser fazer. Nós estamos lançando 3 cursos, Sexualidade para Casais, Rompendo na Vida de Oração, e também nós estamos lançando o curso O Poder da Legalidade. Eu estou lançando
esse livro. Pastor, os cursos são pagos? Não, os cursos são totalmente gratuitos. É óbvio que para mim fazer gravações, para mim colocar site no ar, tudo isso tem um custo. E aí eu sempre peço para os irmãos, quem puder me abençoar, nós estamos lançando o livro Código de Gênesis parte 1 e o livro Poder da Transformação. Se você tiver interesse, fale conosco no WhatsApp, tá? Aí eu passo direitinho para você. E também, se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, vai ser de tremenda valia. Tudo isso feito com muito amor no coração, nada forçado, ninguém é obrigado a nada, não estamos aqui para te extorquir, não estamos aqui como mercenários da fé, pelo contrário, o que de graça recebeis, de graça dai. Eu estou aqui para abençoar você, no entanto que eu gravo essas aulas, eu gasto tempo com isso, eu gasto tempo para fazer material, e tudo isso eu faço com muito amor para abençoar a tua vida, para te ajudar, e eu tenho certeza que algo da parte do Senhor vai acontecer, que venha um vinho novo do Espírito Santo sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre a tua vida sexual. Eu tenho certeza que durante esse curso de sexualidade para casais, o Espírito Santo, ele vai começar a te mostrar muitas coisas que você precisa alinhar na tua vida sexual, muitas coisas que você precisa resolver na tua vida sexual. E você também que quiser um acompanhamento, um aconselhamento online, fale conosco através do WhatsApp, nós estaremos ajudando, tem eu, a minha esposa, estaremos te ajudando, estaremos aí te aconselhando na medida do possível. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.